Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Hoje conheceremos um pouquinho mais sobre o tempo na história. Será que a forma com que os nossos ancestrais conheciam o tempo é a mesma forma que conhecemos hoje? Será que teve alguma mudança nesse longo do caminho? Vamos dar início à aula de hoje? Vamos começar? O tempo é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e assim sucessivamente. O tempo pode ser usado para medir o momento atmosférico, o clima e as estações do ano. Então, o tempo não é somente aquele tempo que eu tenho ali no relógio, né? O tempo ele é utilizado para várias outras coisas. Com ele, nós conseguimos até medir o clima, né? Pela atmosfera. Nós conseguimos ali determinar a estação do ano, dias, semanas, meses. Mas como era esse tempo? A percepção e o registro da passagem do tempo fazem parte do cotidiano do ser humano desde os períodos mais antigos. Por isso, ao longo da história, os seres humanos criaram unidades de medida do tempo. As mesmas são divididas em dias, mês, ano, século, dentre outros. As mesmas foram criadas com o objetivo de organizar melhor as atividades. Então, foi dividido assim com o intuito, com o objetivo organizacional, para que pudéssemos organizar melhor cada tempo para fazer cada coisa. A repetição dos eventos naturais permitiu que a duração desses fenômenos pudessem ser medidas. Assim foram desenvolvidos instrumentos de medição da passagem do tempo, como o relógio de sol e a ampulheta. O relógio de sol, ele media através do sol. A partir do momento que o sol ia batendo, ia fazendo sombra e ia fazendo a medição de cada período. Aqui na ampulheta, o tempo ia passando, né? E assim ia medindo o tempo. A ampulheta era virada no começo do dia, depois ao meio do dia, né? Que acabava-se aqui essa areinha que media o tempo, e assim que ela era utilizada antigamente. Além de medir o tempo, o ser humano também criou meios para marcá-lo, como o calendário. Esse instrumento é utilizado por diferentes grupos humanos desde os tempos mais antigos. Contudo, a maneira de perceber e medir a passagem do tempo varia de povo para povo, de acordo com a história e a cultura de cada povo. Então, assim, o tempo, ele é somente um, mas a maneira que cada povo tem para medir varia, né? Do povo e da cultura. Ah, Jaqueline, mas como assim? Eu não consegui compreender. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que pudéssemos ter acesso, né? Olha, eu tenho aqui um calendário egípcio. Percebam que nesse calendário eu não tenho nenhum dia da semana. Eu não tenho nenhum numeral. Esse calendário é todo com figuras. E nesse calendário, a forma de medir o tempo é retratado pela lua, pelas fases da lua. Aqui eu tenho todas as fases da lua. Ele é medido pelas fases da lua. E em cada fase da lua eu tenho o que é o tempo para fazer. Como assim? Para cada fase da lua, eu tenho uma atividade diferente. Então, eu dependo aqui das fases da lua para que eu consiga medir e executar as atividades que eu tenho que fazer. Então, aqui eu tenho tempo para
plantar, eu tenho tempo para colher, eu tenho tempo para semear, eu tenho tempo, né, de tratar dos animais, de cuidar de tudo. Mas vocês percebem como o tempo é retratado de uma forma diferente? Nós temos outro calendário aqui, nós temos o calendário Inca. Esse calendário Inca, o tempo dele é um pouquinho diferente. Ele tem 18 meses, cada mês tem 20 dias e são 5 dias sem marcação, que esses 5 dias eram feitos para servir aos grandes mestres, né, que eles serviam antigamente. Olha como é diferente. Aqui eles têm 18 meses. Nesses 18 meses, o tempo deles é marcado por dias. Aqui só temos 20 dias. Então, cada dia é dia de fazer algo, é dia de fazer alguma coisa. Por exemplo, no dia 3, eles vão só colher. No dia 10, eles vão só plantar. E assim sucessivamente. Esse daqui, ele não usa as fases da lua. Ele usa os dias, né? Então, percebem essa diferença? A medição continua sendo a medição do tempo, mas a forma com que cada povo, cada cultura utiliza para medir esse tempo é bem diferente. Bom, agora que já vimos o conteúdo até aqui, vamos relembrar um pouquinho do que estudamos? O tempo nada mais é do que a duração dos fatos. A unidade de medida do tempo, ela foi criada para que o homem pudesse medir o tempo certo de cada coisa. Então, o tempo é a duração dos fatos e a unidade de medida foi feita para que o homem pudesse saber a hora exata, o tempo exato de cada uma de suas atividades. Vamos então fazer juntos a nossa atividade de fixação? Vamos dar início? Para que os objetos relógio de sol e ampulheta eram usados? Esses objetos podem ser considerados unidade de medida? Para que esses objetos eram lembrados, gente? Vamos pensar um pouquinho, vamos recapitular o que a gente viu? Para que o relógio de sol era usado e para que a ampulheta era usada? Pergunta 2. Para que foi criada a unidade de medida? Para que foi criada? Vamos responder então? Bom, os objetos relógio de sol e ampulheta, eles eram usados para medir o tempo, né? Então, eles foram criados para medição do tempo e eram utilizados para isso. Esses objetos, eles podem ser considerados como medida de tempo? Eles podem ser considerados? Sim, eles podem sim ser considerados como medidas de tempo, porque através deles eu consegui ali determinar o período do dia e mais ou menos o horário do dia. Pergunta 2. Para que foi criada a unidade de medida? Foi criada com o objetivo de organizar melhor o tempo de cada tarefa. Bom, qual é a nossa unidade de medida de hoje em dia? Hoje em dia nós temos o relógio. Sim, o nosso tempo hoje é marcado pelo relógio. Temos o tempo de dormir, de acordar, o tempo para fazer cada refeição do nosso dia, café da manhã, almoço, jantar. Temos o tempo para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente e do nosso corpo físico também, né? Como a gente cuida do nosso corpo físico? Fazendo algum tipo de exercício, alguma atividade que a gente goste, né? Faz bem para o corpo. E a nossa mente, cuidamos dela, nós estudamos, nós lemos um livro.
temos um momento de trabalho, de exercer o nosso ofício, seja ele um estudo ou um trabalho dentro de casa, um trabalho fora de casa. E assim, essas unidades de medida vão fazendo parte do nosso dia a dia. Percebam que hoje até os nossos minutos são cronometrados. Qualquer tempinho ali que você perde no trânsito ou ali no celular, né? Às vezes a gente perde um tempo no celular, às vezes em conversas, redes sociais. Percebem que esse tempo faz falta. Então a gente sempre tem que estar ali, ó, cronometrando o tempo. A nossa unidade de medida hoje é o relógio. Bom, e para nossa atividade de casa, eu pedi que vocês fizessem um breve relato da construção do nosso calendário. Como assim o nosso calendário? Esse calendário que a gente usa nos dias de hoje, que é a folhinha, aquele calendário que é dividido em dias da semana, meses, ano. Neles também nós temos a fase da lua, né? E ali a gente tem as datas comemorativas, os feriados, nós temos também feriados que são emendados, né? Nós temos ali todas as datas que são relevantes. Como era a medição de tempo antigamente, como é hoje? Vamos tentar fazer um breve relato sobre isso. Como você acha que o nosso calendário foi construído? Pega o seu calendário aí na sua casa, olha, perceba as particularidades desse calendário, né? De cada mês, nós percebemos que tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31, nós temos um mês só que possui, né, menos dias, que tem ano que é 28 dias, tem ano que é 29, que é o mês de fevereiro. E aí eu quero que vocês façam um breve relato no caderno de vocês sobre esse assunto, ok? Conto com vocês na próxima aula e por hoje é só. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.